O inverno chegou guapeando rebencaços e minuano. Buenos, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui e frio, né? Então, trocamos o chimarrão, o mate, pelo um cappuccino, né, pessoal? Que é bem bueno nessa época. Assim como o chocolate quente, pessoal, também é bom, né? O cafezito, né, passado no fogão de lenha, a moda mineirinha, é muito bueno, né? Então, as iguarias do inverno aqui nos Pagos do Sul, né? Então, o videozito de hoje, né, pessoal, é falando sobre superação, né? A superação do povo gaúcho, né, pessoal? Com essas tragédias climáticas, né, que tem acontecido, né? Já o segundo ano consecutivo aqui no nosso estado, né, pessoal? E dando uma revisada, né, pessoal, uma pincelada no vídeo que a gente editou anterior, falando sobre a iguaria campeira, né, que é o aipim com a carne de chancho, né, que é o suíno, né? Então o aipim é conhecido como mandioca, macaxeira, tapioca, né, pessoal? Independente das regiões, né, dos lugares. Mas é uma iguaria muito boa, né, pessoal? Acompanhado em qualquer culinária. Então o aipim é muito bom com carne suína. Como a gente falou também que o frango caipira, né, com a polenta é especial, né, pessoal? É uma das iguarias bem conhecidas aqui, porque são inúmeras iguarias gauchescas, né? Essa aí é as mais antigas, as mais simples e deliciosas, né, pessoal? Que é muito bom, né? Então a carne de porco, ela dá para ser assada, né, pessoal? Dá para ser feita assim com molhos com aipim, né? Que nem a vaca atolada, que é a costela bovina com aipim, né, pessoal? Em panela de ferro fica uma delícia, né? E os temperos a gente usa, né, cada um o seu gosto, né, a sua maneira, né? A gente tem pimenta calabresa aqui da horta, né, pessoal? Aí você coloca o alho, a cebola, que é o essencial, né, o extrato de tomate. Dá para colocar um orégano, né, pessoal? A gente usa um gengibre também, que fica picantezinho, que é muito bom na culinária, né? O caldo de limão, né, pessoal? E uma colherzinha pequena de mel, né, que é muito bom tanto na carne suína assada como na carne suína com molho, né? Então o mel e o limão é essencial na carne suína, né? Então o porco leitão, né, pessoal? O suíno, ele tem aqui no Rio Grande do Sul o símbolo de fartura, né? Voltando às origens, e até hoje, né, pessoal? Onde chegar numa propriedade, né, que tenha o leitão, tem a fartura, né, pessoal? Porque do porco se aproveita tudo, né? Meu pai dizia que só não se aproveita o pelo e o berro, o resto tudo é aproveitável, né? Deus da tripa, né, pessoal? Que a tripa verde do porco é a melhor que tem para encher o salame, a linguiça, ela não rebenta muito, né? Que a gente compra umas tripas secas, aí são rebentativas, né? Rebentam muito, dependendo da marca, né? Então essas, te deixa de molho as tripas do leitão abatido, né, pessoal? No vinagre ou na água com limão, depois vira ela e fica bueno para encher as linguiças, né, pessoal? Metros e metros, né, de tripa do porco. E também depois o queijo, né, pessoal, daquelas partes da região da cabeça, o queijo de porco é uma delícia, né, pessoal? Como a morcela, as murcilhas, o bacon, né, o tocinho, né, a pelezinha que vai no feijão, né, pessoal? O torresmo e a banha, né? Então a gente abatia 3 porcos por ano, né? E guardava um leitãozinho para o Natal, fim de ano, para fazer a pururuca, né, pessoal? Então a carne de leitão é uma delícia, né? Então vamos ao videozito, né? Falando de superação, o nosso povo tem sofrido muito, né, pessoal? O povo gaúcho, né? Então em 2024, ano passado, teve aquela catástrofe, né, pessoal? Muitas percas, né? Pessoas que morreram, outros que perderam tudo, né, pessoal? E agora no verão tivemos uma estiagem grandíssima, né? A gente aqui, a nossa região não é atacada por chuvas fortes, assim, torrenciais, né? Mas a estiagem liquidou, né, pessoal? Com as plantações de soja, milho. Então o agro vem pelejando, né, pessoal? Vem precisando de ajuda, né? E agora os que conseguiram plantar, a água levou tudo com a enchente, né? Desmoronou terra. Então a perca total, né, pessoal? Tá ficando quase impossível plantar aqui no sul, né? Em certas regiões, né? Como no oeste, na serra. Então o agro precisa, né, pessoal? Urgentemente de um socorro dos nossos governantes, né? Senão tende só a piorar, né, pessoal?
tende só a piorar, né? Então, né, pessoal, falando em superação, quando a gente fala que os jovens de hoje são jovens privilegiados, nasceram no conforto, né? E uns falam que os jovens são os jovens de cristais, como os jovens do passado eram os jovens de ouro, né? Os jovens de aço, né? Geração de aço. Mas a gente não pode generalizar, né, pessoal? Tem jovens de hoje que são bem pessoas de caráter, né? Jovens que superam, né? E têm a vontade de trabalhar e são trabalhadores, né, pessoal? Então a gente conhece uns quantos na família da gente conhecidos, né? Então, dando o exemplo de um jovem, né, chamado Carlos, de Sapucaia, né, pessoal? Eu assisti o documentário dele, a entrevista dele no canal do JJ88, que é Revivendo a Roça, né? Então esse gaúcho de 26 anos, um jovem, né, pessoal? O Carlos, ele perdeu tudo em Sapucaia, né? Na enchente, na tragédia de 2024. Então ele dando depoimento falando, né, pessoal, que ia botando as coisas tudo uma em cima da outra para a água não chegar, e a água sempre chegando. E as coisas mais caras no último andar das coisas, nas pilhas, né? E a água tapou o teto. Então perderam muitas coisas, né, pessoal? Ele perdeu, né, o trabalho dele, perdeu as coisas, né, pessoal? Então quem já passou por uma enchente sabe, né, pessoal? Que a gente vive do suor do rosto, trabalhando para adquirir um material doméstico, um eletrodoméstico, depois vinha a chuva e perder, né, pessoal? E aí não tem quem ressarcir. Para ressarcir depois não tem, né, pessoal? Às vezes fica pagando aquele material, aquele objeto que já não existe mais, tem que ficar pagando, né? Porque fez parcelado em 12 vezes, ou 24 vezes, né, pessoal? Então é triste, né, pessoal? Quem já passou por isso aí sabe. Eu já passei por enchentes assim, né, pessoal? De ter que dormir fora de casa, né? Umas 2, 3 vezes foi assim, né, pessoal? Em casa de conhecido, de amigos, né? E nessas horas que a gente vê as pessoas que são amigas, né, pessoal? Na época das enchentes aqui eu tinha filho pequeno, então saía eu e a esposa para dormir fora. E esse rapaz de Sapucaia falando que ficou 4, 5 noites sem dormir, né, pessoal? E a gente não consegue dormir, né, pessoal? Não sendo na caminha da gente, no travesseiro da gente, não consegue dormir, né? Ainda mais sabendo que perdeu tudo e que a água tomou conta, né, pessoal? Esperando baixar as águas para voltar, retornar, né? Para ver se consegue salvar o que restou, né? E ele falando que além disso ainda foi saqueado, né, pessoal? E que ele foi ver socorro 5 dias depois, né? Do exército e das ações comunitárias, né, pessoal, que trabalha nessas enchentes, socorristas, né? E demais foi entre eles, né? Salvando vidas, né? As pessoas com jet skis particulares, os troleiros, os jipeiros lá da capital, né, pessoal? Um forte abraço, que são os heróis, né? E esses aí são os heróis que salvaram gente, né, pessoal? Né? E que não são divulgados na mídia, né? Então a gente fica a pensar às vezes, né, pessoal? Que nós somos seres humanos e somos racionais. Mas a gente se pergunta aonde? Racionais em que parte? Né, pessoal? A pessoa passando por necessidade, perdendo vidas, perdendo os animais, os eletrodomésticos, perdendo a saúde, né, pessoal? Né? Quantas tragédias, quantas mil pessoas, 7.000 pessoas, né, desabrigadas, 5 mortas e umas desaparecidas, e até agora a água não baixou, e estão prevendo ciclone. Deus ajude que não venha, né, pessoal? Pro final de semana e mais 200 milímetros de água. Então é triste, né? É triste isso aí, né? Então a gente fica a pensar, né? Como é que tem elementos que se aproveitar da tristeza dos outros, da perca, para roubar o objeto e saquear, né, pessoal? Então ele é um exemplo de superação, né? Para todos os jovens, né? Ele foi para Urupema, né, pessoal? Em Santa Catarina, morar com os sogros dele, né? Os sogros dele tem campo lá, hectares, 10 hectares, e eles botaram como se fosse assim, fazenda lazer, né, pessoal? Estadias de chalés, né, para as pessoas ir pousadas, né? Então o Urupema tem a atração que é o frio, né, pessoal? As cachoeiras e a natureza, e os alimentos plantados ali na roça, né, os alimentos puros, o café colonial, as coisas, todos os alimentos sem agrotóxicos, né? Então Urupema é uma cidade com 2.000 e poucos habitantes, né, 2.500 por aí, não chega a 3.000, né, é uma cidade pequena, mas a passos largos, né, pessoal, no turismo e no crescimento e na hospitalidade, né? Fica de exemplo para as demais cidades do nosso país, né? Então Urupema é a cidade mais fria do Brasil, né? Mas o coração quente daquele pessoal de lá, né? Que quem vai volta novamente, né, pessoal? Quem visita retorna, né? Derivado ao atendimento e à cordialidade, né, daquele pessoal de lá, né, pessoal? Então um forte abraço ao prefeito de Urupema, ao pessoal que mora em Urupema, que a gente tem conhecidos lá, né, amigos.
Então ele fez, né, pessoal? Eles começaram a trabalhar nessas hospedagens, assim, né? Então as pessoas vão passar o frio lá, né? Então Urupema, com 3.000 habitantes, não chega a isso, em leitos, né, pessoal? Cabanas e chalés, né, hotéis fazenda. Eles têm mais de 6.000 leitos, né, pessoal? Então quer dizer que as pessoas que estão lá, né, são quase o dobro, o triplo dos habitantes que moram lá. Então a maioria é de fora, né, pessoal? Então isso aí é um exemplo, né, de superação, né, pessoal? Pessoal que trabalha, né? Assim como tem o pessoal de Gramado aqui do Rio Grande do Sul, Canela, né? Então estão de parabéns, né, pessoal? Esses gringos aí, né? A gente chama gringo porque vieram da Europa, né? Os descendentes de italianos, alemães, poloneses, né? Então é isso aí, né, pessoal? Então a gente fica se perguntar às vezes, né, pessoal? Que chega nas eleições, é muita promessa, muito diz-que-diz, muita coisa, né, pessoal? Muito papo, né? Mas a gente está cheio de textos, né, pessoal, decorados, né? Textos e palavras bonitas, né? E boas apresentações, né? Que a beleza não põe mesa, né, pessoal? Como já dizia minha avó, né? Nem tudo que reluz é ouro. E é verdade, né, pessoal? Então não adianta muito papo, muito gogó, né, pessoal? Tem que ver na obra, né? Os benefícios feitos pelo povo necessitado que precisa, né, pessoal? Precisa de um auxílio, precisa urgentemente a limpeza nesses rios, as dragas desses rios, né? Tá muito... tá parada a coisa, né, pessoal? Tá muito lenta a coisa, né? Então era isso aí, né, pessoal? Deixar um forte abraço aí para os amigos que nos seguem, né? Deixe seu positivo, seu joinha para dar fortalecimento no canal, né, pessoal? Compartilhe com os amigos, né? Ative ali no sincero, no sininho das notificações, na opinião em todas, que aí acessando em todas receberá os novos vídeos editados do canal, né? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fique todos com Deus. E o meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim. Uso um tirador de pardo arrastando no capim. Uso uma bombacha larga com feitio do melhor pano e um 30 ao correr da perna com palme meio de cano. Oi, galera! Criado em galpão.